Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 15 ao 17 e também o verso 26. Diz assim: Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens, os anjos, pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E o verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Hoje nós vamos falar sobre Ló e a sua mulher. Quero lhe convidar para olharmos para esses 2 personagens reais, lá do Velho Testamento, que viveram aproximadamente há 4.000 anos. Olhando para Ló, aprenderemos que o livramento divino não é por merecimento humano, mas é fruto da misericórdia de Deus. E olhando para a mulher de Ló, aprenderemos que o juízo divino é destruidor para quem não se arrepender do seu pecado. Ló e sua mulher. Primeiramente, Ló salvou-se pela misericórdia de Deus, porque ele saiu de Sodoma. O texto fala aqui, no verso 16, sendo-lhe o Senhor misericordioso. A misericórdia de Deus agiu em favor de Ló, que era sobrinho de Abraão. A princípio, Ló estava junto com seu tio Abraão, mas eles precisaram separar um do outro, uma separação relativamente amigável, porque eles tinham muitos rebanhos, muito gado, e precisaram se separar. E então Ló, diz a Bíblia, armou o seu acampamento bem perto da ímpia cidade de Sodoma, sem levar em conta o grande perigo para ele e para a sua família. Felizmente, a misericórdia de Deus retirou Ló
da cidade de Sodoma, aquela cidade tão pervertida, pecaminosa, depravada. Deus tirou o seu servo daquele meio escarnecedor. A Bíblia nos fala que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Morando em Sodoma, diz a Bíblia, Ló recebeu em sua casa a visita de 2 anjos de Deus. Aqueles anjos se apresentaram em uma forma humana diante de Ló e da sua família. Ló foi orientado a sair depressa daquela cidade mergulhada na imoralidade, na depravação, na perversidade. Conforme relata o texto de Gênesis 19, Ló não se conformava com aquilo que ele via dentro da cidade de Sodoma. Escreveu o apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 2, versículos 7 a 9, que lá em Sodoma, Ló inquietava a sua alma justa cada dia, por causa das obras de iniquidade, que em Sodoma era algo normal. Da mesma forma, o sistema do mundo atual é uma grande Sodoma. Como diz a Bíblia, o mundo está posto no maligno, porém Deus, em sua misericórdia, Ele providencia o livramento para quem obedece a sua palavra. Como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que esta é uma palavra fiel, digna de inteira aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Você recebe a Bíblia como a palavra de Deus para a sua vida? Ló ouviu a voz de Deus. Ele escolheu atender a palavra de Deus. Todos nós temos escolhas importantes a serem feitas na nossa vida. Por exemplo, temos escolha na vida profissional, na vida sentimental, temos escolha na vida espiritual. E a escolha acertada na vida espiritual resulta em comunhão com Deus, resulta em salvação. Ló salvou-se porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Decida você também imediatamente a deixar todo engano de pecado e voltar o seu coração totalmente para Deus, que está pronto a nos perdoar. É a sua promessa, conforme escreveu Isaías, capítulo 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ló salvou-se pela misericórdia de Deus, porque ele saiu de Sodoma, Ló e sua mulher.
A mulher de Ló perdeu-se, ficando com o coração em Sodoma, conforme lemos aqui no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Este texto revela claramente que a mulher de Ló recebeu um juízo divino fulminante. Jesus Cristo pregou sobre o dia do juízo final e ele confirmou o que ocorreu em Sodoma e que atingiu a mulher de Ló. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 28, está escrito assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus referiu-se à mulher de Ló, avisando a todos nós que o ato dela escolher a desobediência resultou em ruína, em condenação, porque ela não aceitou a ordem de Deus. A ordem de Deus era para a família de Ló não olhar para trás, mas a mulher de Ló escolheu desobedecer a Deus e por causa desta escolha errada, ela destruiu a sua própria vida. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló, que estava presa ao mundo, e por isso o juízo divino fez dela, literalmente, uma coluna de sal. A destruição de Sodoma e da mulher de Ló são fatos históricos que abrem os nossos olhos espirituais, a fim de evitarmos para a nossa própria vida o juízo de condenação que está previsto em toda a palavra de Deus. Lemos aqui agora no livro de Judas, no versículo 7, que diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Notamos, meus irmãos e amigos, que Deus nos avisa claramente na sua palavra, para cada um compreender que a vontade de Deus para todos nós é vida de santificação. Por isso, nós não podemos olhar para os lados de Sodoma, não podemos abraçar o prazer passageiro de Sodoma. Sodoma é símbolo do juízo divino consumidor que virá no último dia para quem não se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, ou seja, reconcilie com Deus, crendo em Jesus Cristo, que assim afirmou: quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Crer é a escolha certa, crer
é obedecer à palavra de Deus. Quero encerrar dizendo do grande prejuízo para a mulher de Ló, que fez a escolha errada, olhando para trás, deixando o seu coração em Sodoma. Por outro lado, Ló fez a escolha certa, saindo de Sodoma, obedecendo a palavra de Deus, e pela misericórdia de Deus, ele foi salvo. E você, o que escolhe para a sua vida? Faça você também a escolha certa, tomando agora a decisão de obedecer a palavra de Deus, consagrando sua vida totalmente na mão do Senhor. Que Ele abençoe a sua vida, hoje e para sempre. Amém.